Olá pessoal, tudo bem com vocês? O ministro André Mendonça, aquele que a esquerda odeia e quer ver longe do STF, acabou de autorizar a quebra de sigilo do Lulinha, filho do presidente Lula, no inquérito da farra do INSS. E eu vou te mostrar a reação do Lula quando descobriu. Ele ficou em choque. Correu para ligar para o filho que está na Espanha, desesperado tentando entender o que aconteceu. O que aconteceu foi que a defesa do Lulinha ficou esperando o Dino estender a suspensão para o filho do presidente. Mas Dino só protegeu a amiguinha do filho do Nove Dedos que entrou com um mandado de segurança no STF. Lulinha ficou de fora e agora a esquerda tá com a faca na garganta. Mas a melhor notícia do dia, pessoal, foi que Alcolumbre recusou anular a sessão da CPI. Aquela que quebrou o sigilo do filho do descondenado. Os próprios aliados viraram as costas. A esquerda rachou, o castelo começou a desabar e a fatura chegou de uma vez. Fica comigo nesse vídeo porque você não vai acreditar em tudo que eu tenho para te mostrar. O presidente Lula reagiu com espanto à decisão do ministro do STF, André Mendonça, que autorizou a quebra dos sigilos de seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. A medida foi tomada no inquérito que investiga a chamada farra do INSS. Segundo a coluna do Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, após a divulgação da notícia, Lula procurou auxiliares para entender a decisão e conversou por telefone com o filho, que mora na Espanha. De acordo com relatos do Palácio do Planalto, o presidente questionou o motivo da quebra dos sigilos, já que Lulinha havia se colocado à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. Lula foi informado de que o pedido de quebra dos sigilos telefônicos, bancários e telemáticos foi feita pela Polícia Federal em janeiro de 2026 e autorizada por Mendonça em fevereiro. Na conversa, o presidente orientou o filho a continuar colaborando com o STF. Segundo aliados, Lulinha está disposto até a viajar ao Brasil para depor se necessário. Mesmo que o relator André Mendonça tendo sido indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula tem dito a interlocutores que não espera perseguição na condução do caso. Segundo aliados, o presidente acredita que a investigação será conduzida sem parcialidade. O ministro do Supremo, Flávio Dino, suspendeu a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresária Roberta Luchinger, que é investigada na CPI mista do INSS. Ela é amiga do filho do presidente Lula, um dos filhos, o Fábio Luiz Lula da Silva, que é conhecido como Lulinha. Guilherme Balda chegando aqui para explicar tudo para a gente. Balda, boa tarde. Oi, Sadi, muito boa tarde a você, a todos do Estúdio I, a vocês que nos acompanham nesse momento na Globo News. Essa decisão do ministro Flávio Dino tem relação com a sessão da CPMI do INSS na semana passada, em que foram aprovados 87 requerimentos de uma só vez e no meio desses requerimentos as quebras de sigilo, tanto do Lulinha quanto da Roberta Luxinger. Qual foi a decisão do ministro Flávio Dino? Que a CPMI extrapolou o seu papel a aprovar a quebra de requerimentos em bloco, que tem que fazer isso caso a caso, individualmente, senão não preserva as prerrogativas constitucionais de quem está sendo investigado. Então, basicamente, foi essa a argumentação do ministro Flávio Dino. A defesa da Roberta Luxinger entrou com um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal e esse instrumento, quando é um mandado de segurança que é impetrado, há um sorteio dentro do Supremo e caiu com o ministro Flávio Dino. Não foi direto para o relator desse caso do INSS no Supremo, o ministro André Mendonça. E por ser um mandado de segurança, eu conversei ali com auxiliares do ministro Flávio Dino, essa decisão vale apenas para Roberta Luxinger, não é estendida para outras pessoas que tiveram o sigilo quebrado, inclusive o próprio Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Quem que é a Roberta Luxinger? É uma empresária, ela é amiga de Lulinha, investigada na Operação Sem Desconto e há suspeita que ela seria uma espécie de elo entre o Lulinha e o careca do INSS. Eu conversei também com o pessoal da
defesa do Lulinha sobre o que eles vão fazer, já que essa decisão do Dino está restrita a Roberta Luxinger, eles estão estudando ainda se vão provocar ou não o Supremo Tribunal Federal, e aí eles têm que escolher um instrumento para acionar o Supremo Tribunal Federal, e dependendo desse instrumento, o processo cai nas mãos do Dino, né, vai direto para ele, ou é feito um novo sorteio. Isso depende da estratégia que a defesa do Lulinha vai adotar, mas eles, de certa forma, ficaram surpresos com essa decisão do Flávio Dino, entenderam que se ele beneficia a Roberta Luxinger, deveria também estender para outras pessoas que tiveram o sigilo quebrado. Então, essa decisão, de certa forma, foi recebida ali. Houve uma reação ruim da defesa do Lulinha em relação a essa decisão do ministro Flávio Dino, mas eles estão argumentando que continuam tranquilos, que não tem receio do que está no sigilo do Lulinha e que ele já se colocou à disposição. Em relação à CPMI, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, junto com o relator Alfredo Gaspar, eles acabaram de conceder uma entrevista coletiva no Congresso Nacional, criticando muito essa decisão, na linha de que o Supremo está invadindo a competência do Legislativo, e vão estudar o que fazer. Estão estudando se isso abre precedente para o Lulinha e para outros questionarem a decisão da CPMI, e vão avaliar se vão entrar com algum recurso. Um último tópico aqui, Sadi, antes de devolver para você. Ontem o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, rejeitou o pedido dos governistas para anular essa decisão da CPMI da quebra de sigilo, e isso revela um momento ruim na relação entre Davi Alcolumbre e o Palácio do Planalto. O pessoal aqui do Planalto muito incomodado com essa decisão do Flávio Dino. O presidente Lula muito afastado de Davi Alcolumbre nesse ano de 2026. Conversaram apenas uma vez por telefone, e o governo depende muito do Alcolumbre para votações no Congresso, para apreciação, para pautar a sabatina do Messias e mesmo no jogo eleitoral, né, na relação com a União Brasil. Volto contigo. Obrigada, Balza. A gente até comentou semana passada que a expectativa dos governistas era de que o Alcolumbre canetasse e anulasse essa sessão, a votação ali na CPI mista do INSS. E ontem, conversando com alguns governistas, eles se disseram surpresos com essa decisão do Alcolumbre. E aí fica surpreso quem não está acompanhando, porque o Alcolumbre usa essas decisões para mandar recado, né, Marina? São as cartas na manga que ele tem, né? Então, assim, você vê o que ele está fazendo com o Messias, parecido com o que ele fez ali atrás com o André Mendonça, que ficou 5 meses na geladeira. Então, ele vai usando a prerrogativa dele de presidente do Congresso, presidente do Senado, para dar as cartas do jogo. E, mais uma vez, fez isso. Só que, assim, como ele tem muito respaldo dentro do governo, assim, ele já indicou muita gente, ele tem um certo tapete vermelho ali no governo, os governistas estavam apostando que não. E até porque dentro desse bloco de requerimentos que a CPMI aprovou, tinha requerimento ali que não era muito bom para o próprio Alcolumbre. Você tem ex-assessor, você tem o ex-assessor ligado a um senador que é aliado dele também, que é investigado e tal. Então, a aposta era essa. Só que Alcolumbre vai jogando conforme a necessidade dele. E aí, a notícia que a gente tem, segundo os senadores, ele está muito incomodado com o avanço das investigações do Banco Master. E está achando que a Polícia Federal está com freio solto, está sem freio, e isso está incomodando, porque já tem aliados dele ali que estão alvo de operação da Polícia Federal e tal. Então, no momento, o momento agora é de contenção. Daqui a pouco ele solta, porque ele vai assim também, né, Sadi? Ele vai assim, conforme a necessidade, ele vai apertando e soltando as benesses, né, para o presidente Lula. Agora está no momento mais complicado, mas depois dessa e do redata, que para o governo foi terrível, que era uma proposta que eles queriam votar de todo jeito. A Câmara segurou tudo que podia, foi para os 45 do segundo tempo lá para o Senado, e falou, não vou votar. E agora eles estão tentando achar um jeito de votar essa proposta que para o governo era prioridade. Então não foi um sinal, foram 2 de uma vez, né? Cada vez mais, cúpula do Congresso junto a setores do Supremo, e cada vez mais esses 2 núcleos afastados do Executivo. Thomas. Tem isso e tem, eu acho que assim, enfim, eleição já deixa essa coisa muito mais tensa, essa relação. Sim. Mas o governo, ele tinha ele sempre soube que ele não tinha maioria na Câmara, essas maiorias eram negociáveis por tema, mas ele tinha uma confiança que o Alcolumbre segura, então não aconteceria nada com o governo porque tinha o Alcolumbre ali na frente, assim como, né, ele tem, aspas, uma maioria de bancada no Supremo. Isso começou a quebrar, e isso é evidente que começou a quebrar. Isso começou a quebrar no ano passado, com a escolha do Jorge Messias e não do Rodrigo Pacheco,
mas está piorando, está piorando. E claramente os sinais estão dados que as coisas vão ser mais difíceis. O governo não tem uma grande pauta esse ano, o fato é, não depende tanto assim do Congresso, basicamente é 6-1, porém... E o Messias? Porém, tem questões que são muito delicadas. Messias, diretores do Banco Central. São duas que dependem do Senado, dependem especificamente do Alcolumbre pautar e conduzir a votação. Essas duas eram para serem sido resolvidas no final do ano passado. Nós já estamos em março. André, uma pergunta simples. É aquele meme, haverá sinais. Os sinais estão dados. Uma pergunta simples que eu posso fazer para a Marina Franceschini, que está lá dentro todos Simples. os dias, né? Links, daquelas que eu gostava de fazer para você quando você estava lá no Congresso. Eu fingia também que eu não estava ouvindo, a depender da pergunta. Marina, Eles me botavam numa saia justa. Quer dizer que, então, para ter a boa vontade do Alcolumbre, o governo precisa dar um jeito de ou frear as investigações do Banco Master, ou frear também o escrutínio sobre o uso de emendas parlamentares? É isso que o governo precisaria fazer? Também, né? Assim, são várias questões, mas essa do Banco Master, o que os senadores contam é que, primeiro, Davi Alcolumbre tem o hábito de não atender telefonemas, isso já incomoda demais. E que agora ele está no isolamento ainda maior, porque ele está se sentindo completamente alvo da investigação do Banco Master. Então, ele está, assim, dando 2 passos para trás. Ele já não conversa com muita gente. Então, ele tem ali os assessores, o pequeno grupo que circula ali em torno de Alcolumbre, mas ele não tem conversado muito com os senadores. E o pouco que ele conversa, ele está se mostrando muito incomodado, especificamente agora com a questão do Banco Master. Esse é o recado que os senadores acham que ele está passando quando conseguem conversar com ele. Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.